Amém. Pegue sua Bíblia, abra comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. E abra também no Evangelho de João capítulo 6. Estarei fazendo essas duas leituras. Êxodo capítulo 3 e Evangelho de João capítulo 6. Êxodo 3, verso 13 diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Pai, o Senhor tem falado conosco desde quando nós chegamos aqui. Antes de colocarmos o nosso pé nesse santuário, nessa igreja, o Senhor já estava presente. E o Senhor tem falado conosco através dos louvores. Nesse momento, Pai, fala conosco também através da ministração da sua palavra. Senhor, nesse momento eu levo cativo todo pensamento contrário à sua palavra. Senhor, todo espírito de distração que queira roubar a nossa atenção em Ti, Senhor, nesse momento eu repreendo. Senhor, que possamos estar aqui não apenas com o nosso corpo, mas que possamos estar aqui com o nosso coração, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Amém. Você pode tomar assento. Vou situar você, contextualizar você, nesse primeiro versículo que nós lemos aqui, que foi em Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, a gente presenciou, lemos esse diálogo que Moisés, ele trava com Deus, ele está tendo com Deus. Isso está acontecendo quando Moisés ele está no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro. E Moisés ele vê uma sarça que estava pegando fogo, só que o fogo não consumia essa sarça. Moisés, como um bom curioso, ele se aproximou da sarça para poder ver o que era aquilo. E quando ele se aproxima dessa sarça, ele ouve uma voz, e essa voz dizia: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Logo depois que ele ouve isso, essa mesma voz se apresenta para ele. Essa voz se apresenta para ele dizendo: Moisés, eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Moisés, ali, meio que assombrado, espantado, mas maravilhado com tudo aquilo que estava acontecendo, um ser invisível, falando com ele, através de uma sarça que não se consumia, uma sarça ardente que não se consumia, e essa voz continuou falando com ele: Moisés, eu tenho ouvido a oração do meu povo, o povo de Israel estava escravizado, e essas orações têm chegado até a mim, e eu vou enviar você para poder tirar o meu povo do Egito. Quando Moisés, ele ouve isso, ele pergunta para esse ser invisível, ele pergunta para Deus: tá bom, você está me mandando ir lá no Egito tirar o pessoal, mas quando eu chegar no Egito, o que é que eu vou falar para as pessoas? Eu vou virar para o povo de Israel e vou falar assim: olha, o Deus dos nossos antepassados, eles vão perguntar para mim: que Deus?
Por que eles iriam perguntar que Deus? Porque aqui eles são politeístas. Esse povo que está aqui, esse povo hebreu, eles adoram a diversos deuses. Isso é o questionamento do Moisés. Quando eu chegar lá e falar assim, o Deus dos antepassados, está bom, mas qual é o Deus que mandou você vir até aqui? Aí Moisés falou para Deus, eu vou precisar que você me dê um nome. Por que Moisés ele se preocupa com esse nome de Deus? Porque o nome de um Deus revelava o caráter desse Deus. Então Moisés ele está preocupado com o nome. Quando ele chega lá e fala assim, ó, o Deus fulano de tal, e o povo vai falar assim, então esse Deus aí é bom, esse Deus é poderoso. O nome revela o caráter desse Deus. Então Moisés pede para Deus o nome. Deus vira para Moisés e fala assim, quando você chegar lá e o pessoal te pedir o nome, você vai dizer que o eu sou te enviou. Deus já havia falado isso alguns versos anteriores. Deus já havia falado, se revelado para Moisés como o eu sou, mas agora Moisés está perguntando novamente, qual é o seu nome? E Deus fala para Moisés, eu sou. Não é a primeira vez que Deus se apresenta assim para alguém. Se você for até o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 15, verso 1, quando Deus ele está conversando com Abraão, Deus ele vira para Abraão e diz assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. No verso 7 do capítulo 15 de Gênesis, Deus ele vira para Abraão novamente e diz assim, Abraão, eu sou o Deus que te tirou de Ur dos caldeus. Se você vai até o capítulo 17, verso 1, Deus ele vira para Abraão e diz, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda no meu caminho e ser perfeito. Ou seja, Deus sempre se apresentou no Antigo Testamento como o eu sou. Quando Deus ele vai se apresentar para Isaac, ele vira para Isaac e diz, Isaac, eu sou, Gênesis capítulo 26. Eu sou o Deus de Abraão. O eu sou sempre esteve presente. Quando Deus ele vai se revelar a Jacó, Deus ele vira para Jacó e diz, Jacó, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. O eu sou sempre esteve presente. Agora, quando Deus ele vai se revelar a Moisés, ele novamente, ele diz, eu sou Moisés. E quando Moisés vai falar desse Deus para o povo, chega lá com o povo de Israel e fala assim, ó, Deus, qual é o nome dele? Eu sou. Quando você olha para o Pentateuco, para a Torá para os judeus e Pentateuco para nós, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Deus, ele sempre se dirigiu ao seu povo como o eu sou. Se você olha Levítico, quando você lê Levítico, quando a lei é constituída, uma série de exigências, uma série de regras, Deus vira para o povo, ó, não vai se deitar homem com homem, nem mulher com mulher, eu sou, vos fala. O eu sou está falando com vocês. O eu sou sempre esteve presente. Mas o que significa esse nome eu sou? O que significa esse caráter através do nome eu sou? Porque chegar para o povo e falar o eu sou, o que significa isso? Significa que Deus é autossuficiente em si mesmo. Por isso o eu sou, ou seja, Moisés, você vai chegar lá e vai falar que o eu sou te enviou. O eu sou é um Deus suficiente em si mesmo. Ele não vai depender, Moisés, da cooperação de Faraó.
Esse eu sou significa que eu sou altamente suficiente em mim mesmo. Eu não estou preso a um espaço geográfico, Moisés. Ao mesmo tempo, Moisés, que eu estou aqui, eu estou lá. Ao mesmo tempo que eu estou lá, eu estou acolá. Moisés, o espaço geográfico não pode me parar porque eu sou. Eu sou autossuficiente em mim mesmo. Moisés, o tempo não pode me deter, porque eu sou. Eu estou no passado. Não, pastor, ele estava. Não, ele está no passado. Ele está no presente e ele também está no futuro. Não, pastor, existe um erro de português, ele vai estar no futuro. O futuro não aconteceu sim, mas Deus já está no futuro, porque Ele detém o tempo. Nós estamos no ano de 2019, mas o eu sou não está preso a 2019. O eu sou, ele está no ano de 2020 também. Ele está no ano de 2021. O eu sou está no ano de 2030. O eu sou está no seu enterro, ao lado do seu caixão. Que isso, pastor? O eu sou também está lá. O eu sou, ele não está preso, Moisés. O tempo não pode me parar, o tempo não pode me deter, porque eu sou. Eu sei das vitórias que você vai ter no futuro, e eu também sei das derrotas que você vai ter. Eu estou no futuro também, eu sou, o tempo está nas minhas mãos. Se eu quiser fazer do passado presente, eu faço. Se eu quiser fazer do futuro presente, eu faço. Se eu quiser fazer do futuro passado, eu também faço. Se eu quiser voltar o tempo, eu também volto, porque Ele é o eu sou. O que Ele está querendo dizer para Moisés é que Ele é o eu sou. Ele dá a enfermidade e Ele também pode curar a enfermidade. O eu sou, ele pode trazer a morte e permitir a morte, como também ele pode dar vida, porque ele é o eu sou. Ele não recebe ordem de ninguém. Ninguém tem o poder de dizer, você vai fazer isso. Ninguém tem o poder de surpreendê-lo. Apesar que existe um louvor dizendo que nós podemos surpreendê-lo com a nossa fé, não. Você não pode surpreendê-lo com a sua fé, porque Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe que daqui a 5 minutos alguém vai espirrar, daqui a 10 minutos alguém vai no banheiro. Ele tem o controle de todas as coisas. Quando você fraqueja, Ele fala assim, você me pegou desprevenido. Quando você tem muita fé, Ele fala assim, nossa, você me trouxe uma surpresa. Ele não fica surpreso com nada, porque Ele detém todo o tempo. Tudo está no controle das mãos do eu sou. É por isso que Ele é o eu sou. Ele é um Deus suficiente em si mesmo. O apóstolo Paulo, quando foi tentar descrever, ele tentou descrever. Estamos falando do maior intelecto do cristianismo. Depois do apóstolo Paulo, que mais vai se aproximar dele em termos de intelecto, vai ser o Santo Agostinho de Hipona. Mas até o apóstolo Paulo, com todo o seu intelecto, quando ele tentou descrever esse ser autossuficiente em si mesmo, em Romanos capítulo 11, verso 33, ele começou dizendo assim, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Com todo o intelecto que ele possuía, ele continua dizendo, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. No verso 34 ele diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele para que lhe viesse a ser restituído? E a conclusão que ele chega é, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
todas as coisas. O apóstolo Paulo tentando, filosofando, tentando olhar para esse ser que é autossuficiente em si mesmo. Jó, quando passou aquela tribulação, Jó, quando passou aquele problema altamente complexo, perdeu a sua família, perdeu tudo. Aí no finalzinho do seu livro, no capítulo 42, no verso 2, ele descreve quem é esse eu sou. Ele diz assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, nada foge do seu controle. Se o Senhor planejou, se estava nos seus planos, vai acontecer, Senhor. Independente do que tenha acontecido comigo, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Em Deuteronômio, capítulo 32, se eu não me engano, verso 39. Deus, ele quando vai se dirigir ao povo, olha como que Deus fala com o povo. Deus diz assim: eu sou, Deuteronômio 32, 39, eu sou, eu mesmo, e não existe outro Deus além de mim. Eu firo e trago a cura, eu mato e dou vida. Quem é que pode livrar o homem das minhas mãos? Uau! Nada foge do controle das mãos. É isso que Deus estava falando para Moisés. Eu sou esse ser. Esse ser que não dependo de nada, eu não dependo de ninguém, eu tenho a suficiência em mim mesmo. Se Faraó não quiser cooperar, eu endureço o coração dele, eu amoleço o coração dele. Se o mar, Moisés, não quiser abrir, eu abro o mar, porque eu não dependo do clima. Se não chover no deserto, eu faço a água sair da rocha. Se não tiver sombra no deserto, Moisés, eu trago uma nuvem que vai proteger vocês. Se não tiver luz na escuridão, eu serei a chama no deserto que vai aquecer vocês, porque eu sou. Eu sou. Quando Moisés ouve essa afirmação, Moisés ele não indaga. Moisés ele não questiona. Os profetas, quando foram se referir ao povo, os profetas, quando foram falar com o povo, corrigir o povo, exortar o povo, todos eles sempre tinham uma palavra, dizendo: eu sou o Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. Eles sempre faziam com que o povo pudesse lembrar que Deus era o eu sou. Quando vinha perdão, outro profeta dizia: eu sou Deus, que estava com vocês no deserto. Eu sou, o eu sou sempre esteve presente. E essa construção, pessoal, do eu sou, ficou muito forte no povo hebreu. Quando o povo hebreu ouvia eu sou, eles entendiam. Eles sabiam exatamente o que Deus estava querendo dizer. Eles sabiam exatamente o que Deus estava querendo falar. Quando alguém dizia eu sou, o povo entendia quem era o eu sou. Essa história que eu estou contando para você, ela está muito interessante, mas não é sobre ela que eu quero falar. Eu quero falar sobre o segundo versículo que nós lemos. João 6,51. Que diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Eu contei toda essa história para você poder entender a ligação que essa história tem nesse versículo. Eu vou contextualizar para você. Vou resumir para você essa história aqui de Jesus Cristo afirmando que Ele é o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, Jesus Cristo,
está lá. E tem uma multidão parada para poder ouvir Jesus. Uma multidão de mais ou menos 5.000 pessoas. Jesus vira para Filipe e fala assim: Filipe, foi uma pegadinha. E fala assim para Filipe: Filipe, quantos pães você acha necessário para a gente poder alimentar esse pessoal? Aí Filipe, lerdo, ele pega a calculadora e começa a calcular. 5.000 pessoas. Quantas pessoas temos aqui? 500 hoje? 400? 500 pessoas. Se o bispo falasse para mim: pastor, quanto de comida você acha que a gente teria que ter aqui para poder alimentar essas pessoas? Eu ia falar: bispo, manda esse pessoal jantar em casa. Não dá não. Vai colocar quem para a cozinha? Naí? Mas não tem como. Eu, com 500 pessoas, rapidamente cheguei à conclusão de que não daria para poder alimentar essa gente. Mas o Filipe virou para Jesus e falou: Senhor, eu acho que nem com 200 denários, comprando pão, daria para a gente poder alimentar esse pessoal. Ele foi fazer conta. Aí Jesus fala: Filipe, tu é muito cabeçudo. Aí logo depois chega quem? André. Andrezão. Chega, é uma piada de gordinho, tá? Chega com um gordinho. Por que gordinho? Porque ele estava com lanche na pregação. Estava com a marmita, com 5 pães e 2 peixes. Tem um irmão da igreja que ele é gordinho. Toda manhã ele manda mensagem para mim com a foto de uma comida. Mandou esses dias, Salmo 23, com a foto de um x-tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No outro dia ele colocou assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. E tinha picanha na foto. Eu falei: esse cara só pensa em comida, velho. Toda manhã, todos os dias, é versículo com foto de comida. Eu não sei, é claro que isso é apenas uma brincadeira, qual era a condição dessa pessoa que trouxe. Mas ele estava com 5 pães e estava com 2 peixes. E Jesus Cristo pega esses 5 pães e 2 peixes, multiplica para esse pessoal. E o pessoal começou a ver pão chegando e não parava. Rodízio de pão. E o pessoal começou a comer, se alimentar, e o pessoal no final começou a falar assim: esse homem é profeta. O texto em João, se você ler, Evangelho de João, capítulo 6, vem dizendo que o povo ficou tão encantado, que o povo quis aclamar Jesus como rei. Jesus Cristo, meteu o pé, e o povo foi para casa. Jesus Cristo foi para o outro lado, durante a noite Jesus Cristo vem, andando sobre as águas, atravessa, vai para outro canto. Na manhã seguinte, o povo que tinha comido o pão no dia anterior foi à procura de Jesus, atravessaram o rio, chegaram do outro lado, Jesus não estava, foram para o outro lado, chegando lá: ô Jesus, brincadeira, hein? A gente está te procurando, velho, a manhã inteira. Onde é que você estava brincando com a gente? Chegaram cheios de autoridade para cima de Jesus. Jesus Cristo olha para o pessoal e fala assim: olha, eu sei muito bem que vocês não estão à minha procura, porque vocês creem em mim. Vocês só estão à minha procura por causa dos sinais miraculosos que eu posso fazer. Aí você não sabe o que a galera falou para Jesus. Viraram para Jesus e falaram assim: olha só, baixa a tua bola. Porque os nossos antepassados, eles comeram o pão que caiu do céu. Eles comeram o maná que caiu do céu. O que isso significa? O que você fez ontem não é tão miraculoso assim, não. Nós comemos, os nossos antepassados tiveram rodízio de pão caindo do céu no deserto. Se você quer que a gente acredite em você, que tipo de sinal miraculoso você pode fazer para a gente poder acreditar? Jesus Cristo ontem era o profeta. Jesus Cristo ontem era o enviado de Deus. Jesus Cristo ontem seria aclamado como rei. Mas agora o povo está falando: que sinal miraculoso você pode fazer para a gente poder acreditar que você é o Filho de Deus, que você é o próprio Deus? Aí Jesus Cristo vira para essa galera e fala assim: deixa eu falar um negócio para vocês. Primeiro, o pão que os seus antepassados comeram no deserto foi meu Pai quem enviou. Segundo,
esse pão que eles comeram apodrece. Tanto que todo mundo morreu no deserto. E outra coisa, ontem eu estava no meio de vocês fazendo milagre, não é não? Hoje eu resolvi não fazer o milagre porque vocês queriam milagre. Eu não realizei o sinal que vocês queriam, na hora que vocês queriam, e é por isso que vocês estão falando isso de mim. Porque vocês chegaram até aqui e eu não fiz o sinal miraculoso. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou. Quando Jesus falou, eu sou, o Bluetooth da galera ligou. Pum, pum, pum. Eu sou. Lembraram do Antigo Testamento. Lembraram do eu sou do Antigo Testamento. Aquele eu sou que não está preso ao tempo. Aquele eu sou que pode realizar milagres. Aquele eu sou que dá vida e tira a vida. Aquele eu sou. E agora ele vem dizendo que ele é o eu sou. Se você olhar no Evangelho de João, capítulo 6, verso 40, Jesus Cristo fala isso no 35. No verso 40 vem dizendo que houve uma grande confusão com isso que Jesus falou. O pessoal começou a discutir. O pessoal começou a brigar. Porque na verdade esse povo, eles reconheciam que Jesus Cristo era poderoso. Esse povo reconhecia que Jesus Cristo era o enviado de Deus, tanto que no dia seguinte queriam aclamá-lo como rei. Mas o problema do povo é o nosso problema. O problema que o povo enfrentou com Jesus é o mesmo problema que muitas vezes nós enfrentamos com Deus. Porque enquanto Jesus estava realizando milagre, estava tudo ótimo. Enquanto Jesus estava multiplicando o pouco que eles tinham, estava tudo ótimo. Ele é o eu sou, ele é o eu era, ele é o eu tudo. Mas agora, Jesus Cristo, ele não multiplicou. Mas agora Jesus Cristo, ele não curou. Mas agora Jesus Cristo, ele não libertou. E o ensinamento que Jesus Cristo está querendo trazer para o povo é que quando eu realizo o milagre, eu sou. Quando eu ressuscito, eu sou. Mas quando eu não curo, eu sou. Quando eu não ressuscito, eu permito que a pessoa morra, eu também sou o eu sou. Se você não recebeu o sinal que você gostaria de receber, se você não recebeu o sinal miraculoso que você estava esperando, Jesus Cristo vem dizendo, eu sou independente disso. Esse foi o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento que Jesus Cristo queria trazer para essas pessoas, com essa afirmação dele, é que o pão que nós tanto desejamos, que pão é esse? O sinal. O pão que nós tanto almejamos, o milagre. O pão representa o milagre. O pão representa o sinal. Esse povo virou para Jesus e disseram assim, os nossos pais viram um sinal miraculoso no deserto. Desceu pão. Aí Jesus Cristo dá na cabeça deles dizendo, esse pão apodrece. Esse pão que vocês tanto almejam, tanto desejam, em algum momento ele vai apodrecer. A cura que você tanto deseja, irmão, você pode recebê-la, mas saiba que algum dia ela vai apodrecer, você vai morrer. A multiplicação, a prosperidade que você tanto deseja, você pode comer desse pão. Mas Jesus Cristo está dizendo, esse pão, ele apodrece. E você, algum dia, vai morrer. Mas Jesus Cristo, ele vira para o povo e diz, olha, eu quero dizer para vocês que eu sou o pão vivo.
Não esse pão que vocês recebem, comem e depois ele apodrece e vocês morrem no futuro. Eu sou um pão eterno. Aquele que comer do meu pão, que comer do meu corpo, essa pessoa vai viver para sempre. O que Jesus Cristo está querendo ensinar para essas pessoas é: aquilo que eu realizei na vida de vocês é mais importante do que aquilo que vocês estão querendo receber. O milagre que foi feito quando você aceitou Jesus Cristo, a vida eterna que você recebeu em Deus, é mais importante do que o pão que você está batendo na porta dele, pedindo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E quem comer desse pão não vai ter fome. É isso que Jesus Cristo está ensinando para essas pessoas. Eu sou esse pão. De vários pães que existem, eu sou esse. Eu sou esse. Essa declaração de Jesus, ela é muito interessante. Porque no Evangelho de João, ela foi a primeira das 7 que ele fez dizendo: eu sou. Nós veremos mais à frente ele dizendo: eu sou novamente. E tudo isso tem o objetivo de trazer um impacto na vida dessas pessoas. Porque quando elas ouviam o eu sou, elas entendiam. Estavam entendendo perfeitamente quem é que estava falando. Aí Jesus, ele vira em João 6,51 e ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Logo depois que Jesus fala isso, quando você chega no capítulo 6, no verso 60, a multidão vira para Jesus e fala assim: esse discurso é pesado demais para a gente. Dá para ficar contigo não, Jesus? Aí, Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês estão a fim de meter o pé também não? Aí Pedro, ele faz a declaração mais linda de toda a Bíblia. A Bíblia tem muitas declarações, mas igual a declaração que Pedro faz para Jesus, Pedro vira para Jesus e diz assim: Senhor, para onde é que a gente vai? Se só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Você dá aquele pão que a gente come e fica satisfeito, mas você também tem um pão eterno, um pão de vida eterna. Para onde é que a gente vai? Aí os discípulos continuam com Jesus. Logo depois dessa passagem, começa uma festa aí no povo. O povo de Israel entra na festa dos tabernáculos. João capítulo 7. Saímos de João capítulo 6 e entramos em João capítulo 7. O povo começa a fazer a festa dos tabernáculos. Vou explicar para você resumidamente o que vem a ser essa festa dos tabernáculos. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Nesses 40 anos eles viviam como nômades, iam para um lugar, iam para o outro, iam para o outro. Eles viviam em tendas, faziam tendas para poder dormir, ficar debaixo da tenda, aquele negócio bem simples que a gente assiste de vez em quando em filme. E Deus, ele tem uma ideia brilhante. Deus, ele fala assim: eu vou estar com esse povo nesse momento de provação. Nesse momento de dificuldade, Deus fala para o povo: eu vou estar junto de vocês. Porque nos nossos momentos de luta, Deus também está com a gente. E Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, você vai construir um tabernáculo móvel. Esse tabernáculo é uma tenda feita de cortina. Você vai construir. Quando o povo for, essa tenda pode ir junto. Só vocês armarem a tenda. Deus estava dizendo para o povo: ó, quando vocês estiverem no deserto, tranquilão, só vocês olharem para a tenda que eu vou estar junto com vocês. E Deus manda Moisés construir o tabernáculo. E Moisés constrói o tabernáculo. Tabernáculo feito de cortina. A parte externa do tabernáculo, bem grande, era o pátio. Tinha uma bacia onde o sacerdote se lavava. Tinha do outro lado um altar onde se ofereciam os sacrifícios.
Quando você entrava na primeira camada do tabernáculo, somente os sacerdotes podiam entrar. O povo não podia entrar, somente os sacerdotes. Lá dentro tinha um altar com incenso, preste atenção no que o pastor vai falar, porque lá na frente tu vai entender. Tinha um altar com incenso, tinha uma mesinha com os pães, e tinha umas lamparinas que serviam para poder iluminar o tabernáculo. O tabernáculo, quando os sacerdotes acendiam as lâmpadas, o tabernáculo ele ficava iluminado. Na parte mais adentro era o Santo dos Santos, aonde tinha a Arca da Aliança. Jesus Cristo, ele está nesse contexto, o povo celebrando essa festa, porque ficaram 40 anos no deserto, nada aconteceu com eles, Deus foi misericordioso, e eles começam a construir na rua tendas também, para poder lembrar de como que era a vida lá no deserto, para poder lembrar de como que era a dificuldade, eles constroem. Aí em uma manhã, bem cedo, João capítulo 8, uma manhã bem cedinho, Jesus Cristo levanta. O sol estava para poder nascer. Jesus Cristo levanta. E lá vem o sacerdote, lá vem a multidão, trazendo uma prostituta. Jogam a prostituta aos pés de Jesus. E eles dizem assim para Jesus: olha, a lei está mandando a gente apedrejar essa mulher. Ela foi pega em adultério, a lei está mandando apedrejar. E Jesus Cristo escrevendo na areia. O pessoal chateado da vida, Jesus Cristo não dando muita atenção para ninguém. Daqui a pouco Jesus vira e diz assim: aquele que não tem pecado, vamos logo lá para esse negócio, aquele que não tem pecado, pega aí e atira a primeira pedra. A galera com a pedra na mão, todo mundo larga a pedra. E uma galera vai embora. A prostituta está ali. Jesus tem aquela conversa com ela: olha, vai, não peques mais. Onde estão os sacerdotes? Vai, não peques mais. E mesmo assim fica um grupo ali, chateadão com Jesus. Esse grupo vira para Jesus e diz assim: você sabe que o que você fez foi muito errado, não sabe não? E na hora, alguns teólogos dizem que na hora que o sol estava nascendo, Jesus Cristo, ele vira para esses homens e diz assim, João 8,12: eu sou. O eu sou aparece novamente. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E esses homens entendiam muito bem o que Jesus Cristo estava querendo dizer. Porque esses homens, quando eles pegaram as pedras, em meio à festa dos tabernáculos, eles estavam dizendo: quem nos dirige, quem é a nossa luz é a lei. É a lei que está falando para apedrejarmos essa mulher. É a lei que está mandando a gente acabar com a vida dela. Aí Jesus Cristo vira para eles e diz assim: está aqui o Criador da lei. Eu sou a luz, olha para mim. Antes disso acontecer, João já tinha falado para a gente o que significava essa luz. Porque estamos no capítulo 8, mas quando nós vamos para o capítulo 1, João começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4, ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. O verso 5, e a luz dominou as trevas, e as trevas não conseguiram resisti-la.
O que ele está dizendo para esses homens? Eu sou a luz. Eu me lembro da minha primeira viagem de avião. Taiane e eu, antes de se casar, ela tinha viajado de avião primeiro do que eu nunca tinha viajado de avião. Aí quando ela voltou da viagem de avião, ela voltou toda animada, toda empolgada. Ai, amor, eu vi os raios nas nuvens, negócio lindo, teve uma turbulência, ela ficou agitada. Mas ela falou assim, foi tudo muito legal. Aí eu falei, estava trabalhando na época, numa empresa, a empresa falou assim, você vai para São Paulo, tem que resolver um negócio lá. Eu falei, tá bom, você vai de avião, eu nunca tinha andado de avião, 7 anos atrás, eu falei, legal, tá bom, vou. Só que minha viagem foi à noite. Eu à noite, estou lá sentadinho no avião, graças a Deus, viagem tranquila, irmão. Nem assim, ó, balançou. Mas quando eu olhei para baixo, eu vi aquelas casas acesas, iluminando a cidade do Rio. E eu falei assim, uau, que lindo. As luzes, todas elas acesas. E eu falei, gente, que fabuloso. Eu entendi por que na guerra você era obrigado a apagar a luz da sua casa. Quando os caças estavam passando para eles não enxergarem nada, porque a luz, ela revela a presença. A luz, ela revela algo. Então, quando o exército inimigo passava e via aquele hebreu, não sabia o que tinha ali embaixo, porque quando a luz está acesa, ela vai revelando algo. E Jesus Cristo, quando está diante dessa situação tão complexa, dessa mulher tão perdida, Ele está dizendo para a mulher, e Ele está dizendo para os homens, olha para mim, porque eu sou a luz na sua escuridão. Quando você estiver em crise, quando você estiver perdido, quando você estiver diante do pecado, olha para mim que eu vou dirigir os seus passos, eu vou guiar você. Porque a luz, ela revela essa presença. Por que Jesus Cristo lhe diz, olha, vocês são o sal da terra. E o quê? A luz. Por que você é a luz? Porque quando você chega, você revela a presença de alguém, você revela a presença de Jesus Cristo no lugar que você está. Por isso que ele diz, você é a luz. Porque a luz, ela revela essa presença. Que Deus nos dê graça para nos nossos momentos de aflição, angústia, luta, irmãos, olharmos para a luz. No Evangelho de João, Jesus ele diz, olha, o povo que estava andando em trevas, esse povo viu a luz, esse povo contemplou a luz. Que a nossa vida possa ser essa vida de contemplação da luz de Cristo. Que Deus possa nos dar graça para entendermos cada vez mais, todos os dias, que Ele é o eu sou nas nossas vidas. Irmãos, como foi colocado ali, eu sou parte 1, eu sabia que não daria para poder concluir essa mensagem, eu tenho ainda mais 5 eu sou para poder falar com você, numa outra oportunidade, Deus ele vai nos abençoar com essa palavra novamente, amém? Feche seus olhos, Deus é bom, Deus é bom. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor realizou e está fazendo no nosso meio. Conforme o seu ensino nessa noite, que o Senhor possa ser o eu sou na nossa vida. O eu sou na enfermidade, o eu sou na perda, o eu sou na luta, o eu sou também nos momentos mais alegres. Pai, obrigado por essa revelação e que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Amém. Querido amigo, você que